Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar um pouquinho hoje sobre o bullying e o cyberbullying. É a Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015, é a lei que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. A intimidação sistemática nada mais é do que o bullying. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o bullying e sobre o cyberbullying, que são duas coisas diferentes. Vou começar com vocês aqui falando sobre o artigo 4º dessa lei. Na verdade, essa lei constitui objetivos de programa referido ao que está lá no caput do artigo 1º, que é prevenir e combater a prática da intimidação sistemática. A gente tem que fazer o quê? Com a sociedade, com as escolas, trabalhar exatamente contra a intimidação sistemática, contra o bullying. Prevenir e combater a prática da intimidação sistemática em toda a sociedade. Então é um trabalho que ele é feito em conjunto. Estado, município e as entidades particulares têm que ser uma coisa só. Tudo em conjunto no combate ao bullying e o cyberbullying. Capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussões, prevenção, orientação e solução do problema. Por que essas equipes têm que estar preparadas? Porque o local onde nós mais temos índices de bullying e cyberbullying são nas escolas, né? Então a gente tem que realmente fazer um trabalho, primeiro com toda a equipe, para que essa equipe esteja preparada para lidar com essas situações dentro da escola, com o bullying e também com o cyberbullying. Implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação. Isso também cabe muito de nós fazermos com todos os alunos de todas as séries. Cabe a essa equipe pedagógica trabalhar com dinâmicas, diversos tipos de dinâmicas, para poder a gente entender o que é o respeito, a empatia. Quando a gente trabalha tudo isso, a gente explica sobre o bullying, a gente explica o que a gente não pode fazer, o que a gente não quer que faça com a gente, o que a gente não quer que faça com o próximo. O bullying está muito ligado à empatia, né? A gente sabe disso. Então, empatia é a palavra da vez. E a gente sabe que empatia a gente tem que trabalhar desde sempre, não é fácil. Na verdade, é um eterno policiamento, que a gente faz, né, pessoalmente, que a gente ensina o outro a fazer. Ensina por quê? Porque as crianças a gente tem que ensinar desde pequenininho. É claro que a gente sempre ouve falar em educação e tudo, mas então nós trabalhamos essa questão do respeito, mas a gente precisa agora enfatizar mais do que nunca. Porque o mundo está ficando, às vezes, um pouco sem freio, né? As pessoas começam desde muito cedo a não ter freio. E a gente precisa daquele freiozinho, a gente precisa chamar o aluno, entender, explicar. Cada aluno tem sua realidade, cada aluno tem a sua história, a sua cultura. E a gente tem que fazer um trabalho geral. Então, na verdade, o bullying, esse trabalho para combater essa intimidação, ela começa na equipe. Ela começa numa equipe escolar, ela começa dentro da sociedade, como um todo, dentro de casa. Então, as pessoas da escola, a comunidade escolar tem que fazer um trabalho também não só com os alunos. É um trabalho feito com os alunos e feito com os pais. Porque se a gente fizer só com os alunos, a gente não vai estar tendo esse acompanhamento dos pais, essa parceria junto com os pais, e todos na sociedade nós temos que estar fazendo um trabalho em conjunto. Então, fala aqui, ó, no artigo 4º, no inciso 4º, tá, do artigo 4º, instituir práticas de condutas e orientações aos pais, familiares e responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores. Dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores, integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, com forma de identificação e conscientização do problema e forma de prevenir e combater. Promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua. Evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil. O que ele está querendo dizer aqui? Exatamente isso. Nós temos que evitar essa punição, temos que trabalhar mais
temos que evitar essa punição e temos que trabalhar mais exatamente essa mudança desse comportamento hostil. Com o quê? Com isso que eu acabei de falar. Com palestras, com dinâmicas, é muito interessante, além do aluno só ouvir, porque na palestra eles sentam e eles ficam muito passivos, né? E o aluno, para aprender, ele tem que estar na situação de ativo. Então, quando você só está passivo, só ouvindo, às vezes eu estou conversando aqui, pegando o celular aqui, fazendo o que a gente sabe que é a realidade, e eles estão dispersos. Então, quando você faz um trabalho de dinâmica, de conscientização, que faz com que eles se movimentem, que eles pensem, que eles reflitam, fica muito mais. Então, sempre deve ser feitas essas dinâmicas de conscientização, para que desde pequenininho eles se conscientizem, entendam sobre a empatia. Quando a gente trabalha em empatia, a gente trabalha exatamente para a gente não chegar até o bullying. Promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática, que é o bullying, ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais integrantes da escola e de comunidade escolar. Precisamos entender e ter bem claro que o bullying não só ocorre entre os alunos, não, né? Eu já vi acontecer muito bullying com os professores, muitos professores despreparados, né, que chegam a diversos tipos de bullying, que a gente vai falar um pouquinho sobre os bullying e sobre o cyberbullying, para vocês entenderem até que momento um professor teve bullying com tal aluno, ou com uma sala, e isso é o ponto principal. Por que temos que trabalhar os professores? Porque o professor, ele é o exemplo. Tem que começar por ele. Então a gente tem que trabalhar primeiro a equipe, fazer com que cada professor se perceba dentro da situação, porque às vezes a gente está tão envolvido que a gente não se percebe. Então dinâmicas que promovam situações e que eles já vivenciaram, ou situações que eles não vivenciaram, mas que possa evitar que aconteça, e fazer inclusive dinâmicas, inclusive teatros, encenações, onde eles entendam em que momentos eles podem estar fazendo bullying sem perceber, né? Porque às vezes a gente é cultural. Às vezes tem professor que fala barbaridades pela cultura, pela vivência, pela história, e ele fala e vai falando, e ele não sabe o quanto ele está atingindo. A palavra do professor é ouro, tanto ele pode fazer com que aquele aluno avance maravilhas, como ele pode fazer exatamente o contrário, né? Uma regressão, fazer com que esse aluno ele simplesmente estacione ou regrida, né? Então o professor ele tem um poder grande nas mãos dele, por isso que tem que começar pela equipe, pela direção, pela coordenação, por toda essa equipe que lida com aquele aluno. Quem dentro da educação a gente não vive certos momentos que não era para fulano ter agido assim com o ciclano, não era para eu ter agido daquela forma, mas já fiz, e não é bem assim, né? Na verdade, o bullying com a empatia tem que ser trabalhado diariamente. A gente faz coisas absurdas que às vezes a gente vê o outro fazer e a gente também faz. A gente fala, nossa, tá fazendo. Tem coisas, gente, que incomodam muito a gente do outro. Quando tiver alguma coisa que incomode muito você no outro, observe se não tem nada daquilo em você também. Porque às vezes o que incomoda muito a gente no outro tem resquício na gente. São atitudes que a gente também tem. Parem para pensar nisso. Por que aquele comportamento me traz tanta repulsa naquela pessoa? Será que eu tenho esse comportamento também? Analisem isso que eu estou falando. Então é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes, das agremiações recreativas, assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática, que é o bullying. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que é o bullying, né? No contexto e para fins desta lei, considera-se intimidação sistemática, que é o bullying, a intimidação. O que é intimidação sistemática? Eu estou intimidando sistematicamente, repetidamente, diversas vezes, né? Todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima
e em relação de desequilíbrio, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Então vamos começar aqui, artigo 2º. A intimidação sistemática, que é o bullying, quando a violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação, e ainda ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por qualquer meio, fitos depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado, e pilhérias, né? As piadinhas, né? Então, gente, o bullying é uma conduta comum. O bullying não é crime. É um ato de depreciação ao outro. É claro que em alguns momentos, dentro do bullying, nós podemos ter alguns delitos e aí eles se transformam em outras leis penais, né? Mas o bullying em si, essa intimidação sistemática, que é exatamente essa coisa repetitiva, as piadinhas, os insultos pessoais, os comentários, né, as pilhérias, as piadas, as grafias, as expressões preconceituosas, tudo isso é bullying. E a gente tem que combater com ações nas instituições. Qualquer instituição da sociedade, escolas, grêmios recreativos, é uma ação social. A gente tem que entender que é uma ação social. Existe, inclusive, a gente fala aqui, o artigo 4º fala aqui, que serão produzidos e publicados relatórios bimestrais da ocorrência de intimidação sistemática do bullying nos estados e municípios para planejamento das suas ações. Os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do programa instituído por essa lei. Para a gente ter uma ideia como isso realmente é sério, né? Essa lei, ela realmente veio para que se combata a intimidação sistemática. De acordo com o artigo 3º, a intimidação sistemática, o bullying, pode ser classificada conforme ações praticadas, como verbal, insultar, xingar, apelidar pejorativamente, moral, difamar, caluniar, disseminar rumores, sexual, assediar, induzir ou abusar, social, que é ignorar, isolar e excluir, a psicológica, perseguir, amedrontar, terrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear, infernizar, físico, socar, chutar, bater, material, furtar, roubar, destruir pertences de outrem. Qual é a diferença do bullying para o cyberbullying? Se fosse a mesma coisa, não tinha nomes diferentes, né, gente? Então, a intimidação sistemática na rede mundial de computadores é o cyberbullying. Quando se usarem os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. Isso é o cyberbullying. Então, qual é a diferença do bullying para o cyberbullying? O cyberbullying é tudo o que eu postar na rede mundial de computadores. É tudo que eu botar no Instagram, é tudo que eu botar no Facebook, é tudo que eu enviar por WhatsApp, é tudo que eu colocar em site, seja qual for. Se eu utilizar a rede mundial de computadores para fazer a intimidação sistemática, eu estou fazendo cyberbullying. A diferença é essa. Quando a gente passa para a rede mundial de computadores, a gente entra numa esfera muito maior, né? A visibilidade é muito maior. Quando a gente coloca na rede de computadores a quantidade de pessoas que vão acessar aquelas informações, aquelas fotos, aquele xingamento, aquela incitação à violência, os dados pessoais, tudo isso, quando eu estou criando esse constrangimento através da rede mundial de computadores, eu estou abrangendo de uma forma muito maior. Quando eu parto para estar divulgando isso na rede mundial de computador, eu estou fazendo isso de uma forma que vai abranger milhões de pessoas. É uma forma muito maior de estar intimidando aquela pessoa. Então, quando eu trato dessas situações na rede mundial de computadores, ela deixa de ser um simples bullying para ser um cyberbullying. Então, apesar do bullying ser uma conduta comum, que não é crime, a gente pode tentar criminalizar o bullying
como diz o professor Siddle, que é demonstrando que certos tipos de difamação passam a configurar a importunação moral. Então, quando a gente começa a fazer essa associação e a gente consegue provas para isso, a gente transforma. O bullying é um fenômeno sociológico, né? Não existe o direito penal. O que existe são os delitos associados, que é isso que eu acabei de falar, né? Quando a gente fala quando é o sexual, assediar, induzir, abusar, moral, difamar, caluniar. Então, dessa forma, a gente consegue associar e transformar, né? A lógica do bullying é um fenômeno hoje sociológico. Pode ser que ele se transforme em fenômeno jurídico? Pode ser. E pode até vir a ser um crime especial. Mas hoje não é nada mais do que um fenômeno sociológico. Gente, vocês lembram daquele acontecimento que houve com MC Gui, que ele estava na Disney, que ele começa a filmar uma menininha que era parecida com a Boo, daquele filme Os Monstros S.A. E todo mundo, é bullying, é cyberbullying. Nem era bullying, nem foi cyberbullying. Muito menos cyberbullying, né? Porque não foi através de redes de computadores. Não foi bullying por quê? Porque ele, no máximo, ali houve uma ofensa, né? Ele ofendeu a menina, mas ele não intimidou, ele não agrediu. A menina não sabia nem o que ele estava falando, ela percebeu o caso dela. Mas como é que ele intimida se ela não entende nem o que ele está falando? E também foi uma situação pontual, em um translado de um parque para o outro, alguma coisa assim, eu vi um vídeo, e foi apenas em um momento. E o bullying é o quê? É uma intimidação sistemática, que ocorre com frequência. Se acontecer uma vez, aquilo ali não é bullying, né? Ela precisa ser sistemática, ela precisa ser repetitiva para que seja um bullying. Então, nessa situação de me seguir, não foi, né? Nem bullying, nem muito menos cyberbullying. A gente não pode colocar o nome cyber em tudo, porque o bullying é diferente do cyberbullying. O bullying são todas essas informações, são todos esses atos que a gente falou, o ato presencial. O cyberbullying é quando tudo aquilo ocorre através dos meios de computadores, através dos meios de computadores, através da internet. Então a gente tem que deixar bem claro que todas as escolas elas têm o dever de trabalhar o bullying e o cyberbullying, elas têm essa obrigação de trabalhar, né? A equipe escolar precisa trabalhar bastante isso. E como nós estamos falando muito em empatia, eles caminham juntos. A gente sabe que a empatia está dentro do respeito. Quando você é empático, quando você tem respeito, você não vai cometer o bullying com seu colega. A gente vê falar tantos bullying terríveis, gente. Tantas crianças sofrem com bullying, às vezes caladas. Tem aquelas que falam, que chega para o pai e fala, e aquelas que não falam. Então comece a perguntar para os seus alunos, tá? Comece a perguntar para os seus filhos, para poder entender. Às vezes ele está meio arredio, não quer ir para a escola, está muito na dele, está triste, está cabisbaixo, ou está grosso, né? Ou está com comportamentos arredios. A gente tem que entender o porquê. Muitas vezes é por causa do bullying dentro da sala de aula. Tá? Esse foi meu recadinho para vocês hoje. Não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram.